Vamos ouvir a palavra? Vocês amam a Bíblia? Eu também. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 41. Primeiro livro dos Reis, 18, 41. Diz assim a Sagrada Escritura: Então Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço. Fala comigo. Ouvir. Ele já ouço o barulho de uma forte chuva. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Então, vocês estão enxergando aí, não? Ah, então desculpa. É que eu pensei que o versículo ia ter. 1, 2, 3. Então eu vou ler, você repete. Então, Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma forte chuva. Curve sua cabeça, peça ao Senhor para falar com você nesta noite. Todo cansaço, toda fome, toda ansiedade, toda preocupação agora tem que sair da frente. Você vai ouvir a voz de Deus, a voz que te dá destino, a voz que cuida de você, a voz que te ampara, aquele que conhece o teu interior, que conhece até o que caminha em tua direção. Fala conosco, Senhor, que nada atrapalhe de ouvirmos a tua voz. Nada atrapalhe, nada venha roubar a oportunidade de ouvirmos o Senhor agora. Nada é mais importante do que ouvir a tua voz. Toma esse ambiente, toma esse lugar, venha com o teu poder. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. 3 anos e meio. 3 anos e meio e o céu está fechado. 3 anos e meio, a terra rachada, fome, desespero, silêncio. 3 anos e meio que Israel não sabe o que é chuva. 3 anos e meio onde o pó virou rotina. 3 anos e meio seca. E a resposta está lá em 1 Reis 17. Por conta da idolatria e da rebelião, Deus cessou a chuva. Por que Deus cessou a chuva? Porque Jezabel, esposa do rei Acabe, rei de Israel, ela traz para Israel a adoração a um Deus chamado Baal. E quem é Baal? Baal é o falso Deus da fertilidade e da chuva. E Deus diz assim: ah, Baal é o Deus da chuva? Baal é? Então tá bom. Elias sobe e profetiza em 1 Reis 17:1: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto mediante a minha palavra. Então tá bom, Baal é o Deus da chuva? Vocês vão adorá-lo? Então Elias profetiza que a partir de agora o céu está fechado. Então se Baal é Deus, que ele faça chover. Deus estava trazendo um juízo sobre Israel. Foi a forma que Deus encontrou para confrontar uma falsa confiança, uma falsa ideia. Na verdade, Deus não estava punindo, Deus estava espremendo um tumor, espremendo um furúnculo. Porque tem algumas coisas que para sarar tem que machucar. Porque se chovesse com aquela cabeça fraca, eles iam dizer que aquela chuva era de quem? Era de Baal. Você entende porque tem momentos que você não pode prosperar? Porque se você tiver com uma cabeça fraca, essa prosperidade pode alimentar uma ideia errada. Você entende como é perigoso ter uma cabeça fraca? Porque o céu pode fechar para me proteger. Como eu tenho uma cabecinha fraca,
Deus fala: não vou deixar você crescer nessa fase, porque isso vai alimentar uma ideia errada. Não chove. Aí vocês vão fazer culto para Baal, não vai acontecer nada, essa fé de vocês vai embora. Deus estava trazendo cura através de um juízo. Só que passou um tempo, 3 anos e meio se passaram, e agora Deus decide interromper o tempo da seca. E ele chama o mesmo homem que profetizou a seca, Elias, e agora: Elias, você vai profetizar agora que acabou a seca. Você vai profetizar agora que vai chover. Elias, ele não é um homem perfeito. Elias não é um homem unânime. A maioria das pessoas não gosta de Elias. Mas ele é um profeta que ele ousou dizer: eu ouço o som de uma abundante chuva. A gente canta músicas, né, sobre essa passagem bíblica. Vai chover, eu vejo uma pequena nuvem. A gente canta, tem muita música sobre isso. Mas o que é interessante é que o texto começa dizendo assim: eu ouço o barulho de uma chuva. Não havia uma nuvem no céu, mas Elias está dizendo: eu ouço o barulho de uma grande chuva. Não havia nenhum sinal até então, mas ele estava ouvindo um sinal, um som que não era ouvido com ouvidos naturais, mas um som que era ouvido com o espírito. E o que esse som anunciava no espírito de Elias? Que algo que durante 3 anos e meio não aconteceu, agora ia acontecer. Nós celebramos muito a imagem, o visual, sabe? A gente acredita muito, as coisas que são visíveis nos animam. Resultados visíveis, movimentos, coisas que são visíveis, porque os olhos é a vitrine do coração. A gente vê e logo o coração aceita, é real. Mas por trás desse versículo tem algo que algumas vezes a gente ignora. Antes de aparecer aquela nuvem famosa que a gente canta, a nuvem da mão de um homem, que o servo vai dizer: olha, tem uma nuvem da mão de um homem. Mas antes de ver a nuvem, havia um barulho, havia um ruído, havia algo anunciando, um sinal de que a promessa do silêncio estava sendo rompida para iniciar um tempo de barulho de chuva. Um sinal que, mesmo que depois de anos de deserto, mesmo depois de 3 anos e meio de escassez, de empobrecimento, havia agora um sinal de que Deus estava mudando o cenário, mudando a geografia. E Elias, antes de ver o sinal, ele estava ouvindo no espírito dele. Eu quero que você guarde o que eu estou falando aqui. Antes de ver o sinal de que as coisas vão mudar, Elias ouviu o barulho no espírito dele. Esse barulho não foi um barulho ouvido no ouvido humano, porque só ele ouviu. O servo não ouviu, ninguém ouviu, mas o espírito de Elias estava ouvindo um barulho de muita chuva. E esse barulho foi suficiente, porque era o sinal que Deus estava dando para Elias, dizendo: vai acontecer. Irmãos, escute o que eu vou dizer aqui para você. Antes de começar a ver a mudança, Deus estava dando um sinal para Elias. Deus ainda dá sinais, tá? Deus ainda dá sinais. Deus ainda fala com os seus filhos e dá sinais. Quem não acredita em sinais empobrece a vida espiritual, porque nós queremos sempre começar a ver a nuvem, porque quando eu vejo a nuvem é fácil dizer vai chover. Mas Elias não começou a crer que ia chover quando ele viu a nuvem. Elias começou a crer que ia chover quando ele ouviu o som, ele ouviu o barulho, ele ouviu o ruído. E é difícil porque o ouvido espiritual ouve e os olhos não veem. O espírito está ouvindo e não há nada para tocar, mas ele ouviu. E quando ele ouviu, esse sinal, ele é a antessala do milagre. E eu quero declarar que Deus ainda tem sinais para fazer na sua vida. É a antessala do milagre. O barulho é como se Deus estivesse inserindo Elias num ambiente que no mundo real ainda não existe, mas no mundo espiritual já é real. É como você ir ao médico.
Você está na recepção do consultório. Mas se alguém liga para você e você atende o celular na recepção, você vai dizer o quê? Eu estou no médico. Não é assim que você fala? Você não entrou na sala do médico ainda. O médico não te examinou. Mas se alguém liga para você, você vai dizer, eu estou no médico. Porque a recepção é a antessala. Você sabe que está muito perto do médico te chamar. Está muito perto de entrar na sala principal. Assim é o sinal. Eu ainda não estou sentindo as gotas caindo sobre o meu corpo. Eu ainda não estou vendo as nuvens se formando no céu. Mas eu estou tão perto, que quem perguntar para mim, eu já vou dizer, eu estou no meio de uma tempestade. Eu estou no meio de um avivamento. Eu estou no meio de algo que Deus está fazendo. E a única coisa que eu tenho na minha alma é Deus está falando comigo, vai acontecer. Eu quero dizer que Deus vai liberar sinais para você neste dia. Deus vai liberar sinais ainda na antessala. E esse sinal não é ouvido pelos ouvidos humanos. Esse sinal é ouvido pela glória de Deus que há em você. Eu quero declarar que Deus está colocando pessoas na antessala de avivamentos aqui. Existem milagres que vão chegar daqui uma semana, milagres que vão chegar daqui um mês, milagres que vão chegar até o final do ano. Mas você já vai sair desse culto na antessala do milagre, vivendo o milagre. E quando alguém ligar para você e perguntar aonde você está, você já vai dizer, eu já estou vivendo o milagre, eu já estou vivendo o milagre, eu já estou andando no milagre, eu já estou pegando no milagre, eu já estou abraçando o milagre. Deus vai te dar sinais. Levanta a mão para cá. O Deus que deu sinais a Elias, o Deus que deu sinal a profetas, o Deus que deu sinal a apóstolos, é o mesmo Deus que está dando sinais a você aqui hoje. Há uma voz falando contigo, e aí levanta a mão, e essa voz te colocará na antessala. Essa voz te colocará num lugar onde logo você saberá que vai acontecer. Deus ainda não mudou, e Ele vai fazer na sua vida. Eu quero profetizar isso. Isso aqui é tão maravilhoso, porque a nuvem foi o sinal famoso, mas não foi o primeiro. Fala comigo, não começou com a nuvem, começou com barulho. Não começou com os olhos, começou com o som. Não foi o olho, foi o som. Elias disse, estou ouvindo barulho, estou ouvindo. Antes dos olhos verem a nuvem, veio o ruído. E eu quero declarar ruídos de experiências. Deus ainda fala, irmãos. E Deus está falando com você aqui agora. Primeiro Deus vai falar com os seus ouvidos, depois Ele vai falar com os seus olhos. Aí você pergunta para mim, nossa pastor, por que tem que ser o ouvido primeiro, depois o olho? A Bíblia responde, Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a sua palavra. É por isso que primeiro Deus fala no seu ouvido, depois você vê. Não começa com os olhos. Deus já está falando. E se você fala assim, nossa pastor Diego, a palavra está sendo muito bonita, eu espero que amanhã eu já veja um sinal. Se você não receber esse barulho que Deus está falando com você, como uma antessala de um milagre, você não vai ver nada, porque essa palavra já é necessária para movimentar você do lugar onde você está. Essa palavra já é necessária para colocar as mãos em você, arrancar o luto, arrancar o medo, arrancar a dor. A fé vem pelo ouvir. Significa que a audição espiritual, ela vem primeiro da visão. É por isso que não adianta querer ver as coisas mudarem se você primeiro não ouvir o Espírito. Não adianta você querer entrar em guerras reais na sua casa, no seu trabalho, se você não tiver uma palavra no seu coração. Você precisa ter pressa em ouvir, porque quando você ouvir, aí você vê. Quando você ouvir que Deus está com você, aí você começa a enxergar o cuidado de Deus em tudo. Quando você ouvir o Espírito de Deus falando ao teu espírito que as coisas vão dar certo, você tem força para levantar do lugar onde está e começar a ver as peças que não estavam se encaixando. Agora tem um contraste. Por que tem um contraste? Porque Elias ouve o barulho, está lá no versículo 43 do 1 Reis 18. Elias diz para o servo, olha, eu estou ouvindo um barulho, vá e olhe na direção do mar. E ele foi lá e olhou, e quando ele foi lá, não há nada lá. Foi o servo dizendo, eu fui lá. Aí o Elias disse, volta lá 7 vezes, volta lá.
7 vezes. E no versículo 44, na 7ª vez, o servo disse: olha, tem uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem, e ele está lá levantando o mar. Elias mandou o servo ir lá e procurar um sinal. Mas perceba, quando o servo vem, depois de olhar, e veja, ele vai 7 vezes olhar, e nas 6 primeiras vezes não tem nada. Só na 7ª vez tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Todas as vezes que ele volta, nas primeiras vezes, e até mesmo quando ele vê uma nuvem, porque ele fala, é uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem. Eu olho para o servo de Elias e eu não vejo nenhum entusiasmo nele. Tipo, não há nenhuma vibração, nenhuma emoção. É como se ele falasse: eu vi ali uma tomada fora do lugar, eu vi ali um negócio ali, uma nuvem tão pequena. Não combina com aquilo que você está mandando eu procurar, não tem nada, não tem peso, não tem impacto, não tem nada. Mas quando Elias ouve, na 7ª vez, o servo falando para ele: olha, tem uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, a reação de Elias é totalmente diferente da do servo. Enquanto o servo está desanimado, olhando para aquilo como uma coisa banal, Elias, ele explode de fé, e ele diz: olha, corra e avise Acabe que vai chover. Fala para Acabe correr. Elias reage como se ele tivesse acabado de receber a maior notícia da vida dele. E qual é a diferença? Por que o servo, ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e para ele tanto faz como tanto fez, é só mais uma coisinha boba que apareceu no céu, e para Elias é uma explosão de avivamento? Porque Elias ouviu o céu antes de ver. O servo não ouviu o céu, e só é capaz de vibrar com o que vê quem ouviu o ruído do céu antes de ver. Quem não consegue ouvir o céu, não consegue identificar o que Deus está fazendo. Então Deus está fazendo milagre e não há vibração. Deus está movimentando e não há nada de novo. A pessoa está vivendo um marasmo, ela está abatida porque ela não ouviu o céu. Ela está apenas começando com o olho, mas não começa com o olho, começa com o ouvido. Você tem que entender que as melhorias não vão começar quando os teus olhos começarem a ver sinais, mas é quando a voz de Deus entrar no seu coração e você perceber que se Deus falou, você já está na antessala do milagre. A diferença de Elias para o servo é que o servo viu, mas não ouviu nada antes, e então o que ele viu não se conectou a nada. Mas quando Elias ouve a notícia que tem uma nuvem, aquilo que Deus já tinha dito se conecta ao que ele vê, e quando o que Deus diz se conecta ao que eu vejo, uma explosão de avivamento começa a irradiar da minha vida. Eu me torno uma máquina, eu começo a tomar atitudes, eu começo a liberar decretos, eu começo a me animar, porque o céu corresponde à terra. Você não serve a um Deus morto, você não serve a um Deus atrofiado, você não serve a um Deus bagunçado, você serve a um Deus que tem planejamento, a um Deus que tem começo, meio e fim, a um Deus que não dá ponto sem nó, a um Deus que não é pego de surpresa, a um Deus que é dono de toda a inteligência, sabedoria e expertise. Eu e você admiramos algumas orelhas secas que tem por aí e falamos: nossa, como fulano é inteligente. Inteligente é o Deus que você está ouvindo aqui nesse dia. Ele sabe todas as coisas, e se você aprender a ouvi-lo, tudo que você ver vai estar conectado ao que sai da boca de Deus. Elias, quando ouve a notícia que tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem, imediatamente ele conectou o tico com o teco e falou: é milagre, vai acontecer. É pequeno, mas vai acontecer, porque eu carrego um barulho no meu interior. Levanta a mão para cá. Não espere que pessoas que não ouviram a Deus reajam aos sinais que você está recebendo. Não espere que pessoas que não ouviram a Deus vibrem com o que você está vendo. Tem pessoas que não ouviram o que você ouviu, e é por isso que eles não estão celebrando com você, não estão dançando com você. Mas não fique bravo com eles, é porque eles estão vendo algo e não ouviram a voz. Mas você está dançando, cantando, porque antes de ver, Deus já falou com você, e é por isso que tudo está se conectando. Eu declaro uma liberação de uma estação de milagre sobre a tua vida. Aleluia, aleluia. Elias está todo animado. Elias está todo animado. Ele começa a se animar, e tudo que ele tem é na 7ª vez um servo falar que é uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O ânimo de Elias é um fogo interno que não se apaga.
Mesmo quando tudo, a maioria, 99% ainda está tudo seco, não caiu uma gota, mas eu vejo um sinal. E vai ser assim na sua vida. Momentos que você vai dizer: pastor Diego, olha, aparentemente está tudo igual, mas eu sinto que algo está para virar na minha vida. É assim que acontece. Eu já senti isso várias vezes na minha vida, no meu ministério, quando o vento de Deus fala comigo na minha alma, e eu começo a ver pequenos sinais, pequenas coisinhas que todo mundo diz é inútil, e eu vejo, não é inútil nada, isso aqui é um spoiler, vai acontecer, está acontecendo. Isso aqui é Deus dando uma amostra do que está vindo pela frente. Eu declaro que você terá ânimo nessa estação. Ânimo é quando o cansaço bate, mas você decide levantar de qualquer jeito. Ânimo é quando você olha e para de dizer: eu não vou mais recuar como uma vítima, porque quem tem promessa não anda de cabeça baixa. Quem tem promessa vê sinal do céu e levanta a cabeça. Quem tem promessa sabe que ânimo não é olhar para trás, é olhar para frente. E ainda que não tenha acontecido, Deus vai fazer acontecer. Eu estou animado. Quantos estão animados aqui? Eu estou declarando ânimo sobre a tua vida. Você vai sair desse culto animado. Você vai sair desse culto animado. Eu declaro que o desânimo está sendo tirado pelo poder de Deus aqui. Gente que entrou aqui abatido, gente que fazia tempo que não se animava, não se animou porque parou de ouvir o céu. Você está ouvindo Deus e vai sair desse culto animado. Sabe o que eu vejo em Elias? Ímpeto. Fala comigo: ímpeto. Sabe o que é ímpeto? Ímpeto é movimento sem demora. É quando você não protela, é quando você não procrastina. Elias olha para o servo e fala: o que você viu lá, rapaz? Eu vi uma nuvem do tamanho da mão de homem. É uma pequena nuvem. Corre, vai avisar, corre. Isso é o seguinte: toma uma decisão. Ímpeto é não ficar paralisado, esperando sentir vontade. Aí, vai lá, se a nuvem aumentar, você me avisa. Quando a nuvem tiver 1 quilômetro, você me avisa. Quê? É do tamanho da mão de um homem? Corre, avisa, prepara. Abre o guarda-chuva, pega o barco, pega a rede, vai acabar, os riachos vão encher de novo, os rios vão voltar a transbordar, a pescaria vai voltar. É aquela força que te empurra para frente, é um ímpeto. E todo mundo vai dizer: o que aconteceu? Você fumou maconha gospel? Não é maconha gospel não, é que o barulho que soprou no ouvido, os olhos estão vendo. Deus está conectando o espiritual com o natural. Tudo vai começar a se encaixar. Deus manda dizer: não tenha medo, eu te dou ímpeto hoje, porque a fé que dei a você não é uma fé passiva. A fé que dei a você não é uma fé passiva, é uma fé ativa, agressiva, uma fé resistente. Elias, quando ouve que tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e ele lembra do barulho, ele tem intrepidez. Sabe o que é intrepidez? Fala comigo: coragem sem filtro. Intrepidez é coragem sem filtro. É quando não me importa as condições. É quando todos se calam, eu me posiciono e digo: daqui ninguém, não, que eu não saio daqui, ninguém me tira. É a ousadia para enfrentar reis, demônios, para enfrentar profetas de Baal. Eu não ligo para quem eu sou, eu não ligo para o que pensam de mim. Eu só sei que aquele barulho que eu ouvi no meu espírito, Deus está dando sinais que algo está acontecendo. E eu estou fechado com Deus, eu não estou fechado com a minha opinião, eu não estou fechado com a opinião dos homens, eu não estou fechado com o capeta, eu não estou fechado com ninguém. Eu sei que Deus falou comigo. Ou você ora para quê? Para que você ora? Você ora para passar tempo ou você ora para conversar com quem manda? Eu oro para conversar com quem manda. E quando você conversa com quem manda fala. Meu Deus não está com a boca fechada, meu Deus fala. Meu Deus não é de gesso, de madeira. Meu Deus se move, se movimenta. Meu Deus fala. E quando meu Deus fala, o homem não pode invalidar o que ele fala. Eu quero declarar que Deus já falou com você. É você que não tem procurado os sinais. Já tem nuvens aparecendo no céu. Eu declaro hoje, levanta a mão para cá. Se Deus falou com você, essa visão faz sentido. Então começa a dançar na terra que você está. Faça festa. E Deus manda gritar desse altar: vai acontecer. Levanta a mão. Eu profetizo que ainda esta semana Deus vai liberar visões sobre os teus olhos de coisas que Ele já falou ao teu espírito. E vai acontecer algo curioso. Gente que está do teu lado vai ver a mesma coisa que você e vai dizer: bobagem, bobagem, bobagem. E você vai estar vendo a mesma coisa, e uma alegria vai tomar o teu coração, uma chama vai arder na alma, e você vai dizer: bobagem, coisa nenhuma. Sinal, 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 sinal. Aleluia.
Pode abaixar suas mãos. É por isso que você não precisa pressionar as pessoas para se animar com o que você está animado. Irmãos, tem gente que não ouviu o que você ouviu, e é por isso que nunca vai reagir do jeito que você está reagindo. Tem gente que não ouviu a voz de Deus como você está ouvindo aqui agora. Aí você fica bravo, você está falando, você não está vendo? Olha o que Deus está fazendo. A pessoa está, que Deus o quê? Isso acontece com todo mundo. Que Deus, tá louco? Você está indo para aquela igreja, está ficando meio xarope, hein, meu? Isso aqui é normal. Só que não fica bravo com ele, não fica bravo com ela. Ela não ouviu o barulho que você ouviu, ela não ouviu o som que você ouviu, ela não recebeu a carga de poder que você recebeu. Mas ela logo vai entender, porque quando os pingos começarem a cair do céu, aquilo que era loucura, todo mundo vai dizer, não é Baal que faz chover, quem faz chover é o Todo-Poderoso que falou contigo. Não espere chegar em casa. E eu sei que alguns ficam frustrados, que falam, pastor, eu queria tanto chegar em casa e transmitir para minha família tudo que eu ouvi aqui, tudo que eu senti aqui, e por mais que eu tente falar com eles, eles não entendem. Eu queria tanto, porque a gente fica querendo compartilhar com quem não veio, a gente quer envolver, e Deus manda dizer, olha, quem ouviu o que eu estou falando não foi quem ficou em casa, quem está ouvindo o barulho é quem veio buscar, é você que veio buscar, que está me ouvindo. Então não fica chateado com eles, quem está sendo marcado é você. Quem está ouvindo o barulho da tempestade é você. E Deus manda eu te dizer, pare de esperar que alguém que nunca ouviu o que você ouviu, que nunca recebeu as promessas que você recebeu, que nunca recebeu o poder, se anime. Eles só vão se animar quando verem a chuva, e até lá o seu compromisso não é com eles, o teu compromisso é olhar e esperar que aquilo que o céu soprou no teu ouvido vai acontecer. Vai acontecer. Lá no versículo 41, quando Elias ouve que tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele olha para o servo e diz, olha, corra e manda Acabe comer e beber. Fala comigo, comer e beber, pois já houve um barulho de chuva pesada. Esse barulho não existe fisicamente, esse barulho está na cabeça, no espírito de Elias. E o que ele está falando para Acabe? Fala comigo, comer e beber. Sabe o que significa? Acabe, vai fazer uma festa. Rei Acabe, vai comemorar. Celebre, porque vai chover. 3 anos e meio que não cai uma gota de água do céu. Vai chover. Acabe, vai lá, se organiza. Contrata um buffet, chama os príncipes. Só que, olha que interessante. No versículo 41, Elias manda Acabe comer e beber. Mas no versículo 42... diz que enquanto Acabe foi comer e beber, foi celebrar, Elias subiu o Carmelo, curvou-se até o chão, pôs o rosto entre os joelhos e foi orar. O que é mais fácil? Comer e beber? Fazer uma festa ou ir orar? Eu acho que é fazer uma festa. A pergunta que fica é, por que Elias ficou com a tarefa mais difícil e deixou Acabe com a tarefa mais fácil? Por que enquanto Elias falou para Acabe, vai comer, vai beber, vai celebrar, vai chover, Elias sobe o monte e vai orar? Porque Elias entendia algo muito poderoso que você tem que entender. Aquela batalha nunca foi de Acabe, aquela batalha sempre foi de Elias. Tem guerras espirituais que não são compartilhadas. Eu sei que é mais bonito olhar para Acabe e dizer, ei Acabe, vai subir o monte para orar comigo, viu? Eu e você lá em cima orando. Mas essa guerra não é de Acabe. Foi através da boca de Elias que parou de chover, e através da boca de Elias que vai voltar a chover. Ele poderia ter agarrado Acabe pelos cabelos e dito, você é rei, e é sua responsabilidade ir orar comigo. Mas Elias não faz questão nenhuma de Acabe subir para orar com ele. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Porque há momentos em que insistir na companhia errada não soma, divide. Há momentos que trazer pessoas erradas para as minhas batalhas, na foto fica bonito, mas na prática me atrapalha.
Matematicamente, 1 mais 1 aumenta, mas espiritualmente nem sempre 1 mais 1 aumenta, algumas vezes diminui. Se você dobra o joelho do lado de um incrédulo, de uma pessoa desconectada, de um ímpio, você pode estar perdendo força ao invés de aumentar. Então Elias diz: eu não preciso de você, Acabe. Vai comer, vai beber, vai lanchar. Deixa que eu vou lutar minha luta sozinho. Eu prefiro orar sozinho do que orar com Acabe do meu lado. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus manda dizer: pare de fazer questão de todo o tempo ter uma companhia. Pare de fazer questão de todo o tempo ter alguém do teu lado. Pare de fazer questão de quem não faz questão. Pare de querer companhia o tempo todo agarrado em alguém. Ai, tem que orar comigo. A batalha é sua, a luta é sua. Os demônios estão matando a sua casa. E parece que é bonito fazer um vídeo nos stories com uma turma cheia de gente orando comigo. É maravilhoso tirar uma foto chorando do lado de alguém orando. Mas o mundo espiritual está dizendo: para que isso, filho? Essa pessoa só está sendo um peso. Se tu estivesse sozinho chorando na minha presença, eu já tinha te enchido, já tinha te renovado, já tinha te dado palavra, já tinha te dado fogo, já tinha te dado revelação. Mas tu está trazendo gente que não faz questão, só faz peso. Essa pessoa manda ela comer, manda beber, manda ir passear no shopping. Sobe você que tem temor, sobe você que tem reverência, sobe você que tem vida no altar, sobe você que eu te encho. Se não vai, eu vou. Se não vai para o culto, eu vou. Se não quer orar, problema seu, eu vou orar. Se não quer jejuar, problema seu, eu vou subir no monte. Porque Deus dará graça para vencer. Não é com quem está com você, mas é o que você está disposto a fazer. Isso não é sobre responsabilizar pessoas. Isso não é sobre sair bonito na foto. Não adianta 2 pessoas de joelho só para ficar bonito, se só uma está conectada ao Espírito. Vamos parar de ser bobo. O céu não responde a foto de Instagram. O céu não responde a clube da Luluzinha. O céu não responde a coletividade de mãos dadas. O céu responde a quem está em concordância com o céu. O céu responde a quem fala a língua do céu. O céu não conta quantas cabeças tem na sala. O céu responde a quantos espíritos estão quebrantados no altar. Elias diz: Acabe, vai comer e beber, porque a foto que vai estar no meu Instagram do céu sou eu, diante do Deus Todo-Poderoso, clamando por avivamento, clamando por unção. Una-se a quem está em real concordância com a sua fé. Tira a rádio pirata. Tira a gente que ao invés de esclarecer confunde. Para de andar do lado de gente que fica colocando caraminhola na tua cabeça. Tu sabe o preço que pagou para estar aqui. Agora fica do lado de um sanguessuga, que todo dia é uma dúvida, todo dia é um porquê, todo dia é um mistério. Eu me organizo para pregar de forma clara. Aí tu começa a andar do lado de gente de uns torto doido, que vive de mistério, que nem ele mesmo entende o que está falando. Deixa o Acabe tomar o guaraná, deixa o Acabe comer pipoca, e sobe tu, Elias, para orar, porque através de você virá o avivamento. Elias declara: sobe, come, bebe, porque eu ouço o som da chuva. Eu não quero gente orando comigo que não foi capaz de ouvir o som da chuva. Para que Acabe vai orar comigo se ele é surdo para ouvir o som de Deus? Aí Elias olha para o servo e fala o seguinte: vai buscar o sinal. Estou caminhando para o fim. Mas tem uma coisa importante no versículo 43. Elias dá uma direção para o servo. Elias fala assim: ó, vá e olhe na direção do mar. Fala comigo, na direção do mar. Elias não está dizendo, fica igual um tonto olhando aí. Não, você vai em direção ao mar, porque é do mar que surgem as grandes tempestades. Elias está dizendo: Deus falou com você no Espírito. E quando Deus fala, tem direção e tem propósito. Não é bagunçado não.
O céu que interessa para você olhar é o que está em cima do mar, não o que está em cima da terra. Então não é ficar olhando para todo lado. A voz de Deus é clara, e direção importa. Você que está aqui atrás de uma direção para a tua família, para a tua vida, para os teus negócios, para a tua vida emocional. O relatório é: eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem e foi em cima do mar. E o que eu acho interessante é que quando ele tem a direção e propósito, fala comigo, em cima do mar. Quando o servo vê, o servo poderia usar qualquer outro elemento para simbolizar o que ele vê. Isso para mim é um detalhe muito explosivo, porque ele poderia explicar o tamanho da nuvem de outra coisa. Pode ser uma nuvem do tamanho de uma pedra pequena. Pode ser uma nuvem do tamanho de uma maçã, de uma melancia, ou de um utensílio. Podia ser uma nuvem do tamanho de uma panela, o tamanho de um travesseiro. Mas não, quando o servo vem falar do que ele vê, ele fala, é uma nuvem, e ele escolhe algo do tamanho da mão de um homem. Porque nós sempre interpretamos os sinais a partir daquilo que marcou a nossa vida. E a mão do homem é um negócio que é uma referência. Quando a gente pensa em mão, a gente pensa em abrir porta, apertar parafuso. A mão é um negócio que soluciona problemas. A gente abre porta, a gente tranca. A mão é agilidade, a mão é acesso. E agora Deus dá uma referência, porque é com a mão que a gente resolve os nossos BOs, é com a mão que a gente se livra de coisas, é com a mão que a gente luta. A mão é como a gente se vira no dia a dia. Mas exatamente aquilo que o homem não podia fazer, é exatamente a referência que o céu está dando. Deus está dizendo, eu estou trocando a mão do homem pela mão de Deus. Você aprendeu até hoje resolver tudo que vem sobre mão na sua cabeça, é sobre o que você pode fazer. É você que resolve, é você que dá conta, é você que abre a porta, é você que fecha a porta. Mas Deus está dizendo, a partir de hoje, quem vai abrir a porta não é mais você, quem vai abrir a porta é o Senhor. Talvez você pensou que até aqui tudo ia ser com você, mas a partir de agora Deus manda dizer, é a minha presença que fará em você, é a minha presença. E o servo diz, eu vi uma pequena nuvem. Ele não está empolgado, é uma nuvem minúscula. Só que essa nuvem subiu de onde? Fala comigo, do mar. Porque se a nuvem sobe do mar, essa nuvem não é uma nuvem comum. Porque o mar é a mãe das tempestades. Fala comigo, tempestades nascem do mar. A fonte da tempestade é o oceano. Ali está a maior concentração de água. Toda tempestade nasce do oceano. Elias entendeu, se Deus prometeu uma grande chuva, o berço da chuva é o mar. O sinal confiável, olha para mim aqui, eu encerro. Deus está falando com gente aqui. Deus me mostra pessoas prestes a fazer bobagens. E essa palavra vai te livrar de uma enroscada que o diabo está te colocando. Escuta aqui. É um sinalzinho porcaria, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas porque eu sei que mesmo sendo um sinal pequeno, é o sinal que eu tenho que acreditar. Não é a grandeza, o tamanho do sinal, mas é a fonte de onde esse sinal vem. A gente fica dizendo, nossa, que sinalzão, é de Deus. Nossa, que respostona eu tive, é de Deus. Mas a chave para crer no sinal não é o tamanho do sinal, mas qual é a fonte que gerou o sinal. Elias está dizendo, vai chover, mas é uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de homem. Mas por que eu vou acreditar na nuvem? Porque a fonte daquela nuvem foi o mar, e é do mar que vem tempestade. Não importa se o sinal é pequeno, se a fonte do sinal pequeno é de lá que vem o que eu quero. Não adianta você estar chorando porque tem um sinal maravilhoso, se a fonte desse sinal é a bagunça, é a desordem, é o pecado, é a mentira.
é a desgraça. Não vibre com o que você está vendo. Analisa a fonte do que você está vendo. Analisa. Quem nunca confiou num sinal bonito, mas esse sinal veio de uma vala, de um cemitério, investiu. Esse carro é maravilhoso, mas da onde está vindo? Qual é a procedência? Essa casa é incrível, é de Deus. Como é que você vai comprar? Quem é que está te vendendo? Qual é a documentação dela? Eu vou abrir uma empresa, já arrumei um fornecedor. Quem é esse fornecedor? O sinal é incrível, o ponto comercial é maravilhoso, a matéria-prima é incrível, mas a fonte é suja. É melhor acreditar numa nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, que vem da mãe da tempestade, que é o mar, do que ter um céu inteiro repleto de nuvens. Se a fonte é tóxica, se a fonte é maligna, eu não sei para que eu estou pregando aqui. O problema é que tem muita gente desprezando o sinal pequeno, porque está obcecado pelo tamanho e não pela procedência. Não é o tamanho, é a procedência. Repita comigo: não é o tamanho, é a procedência. O diabo vai brincar com você no tamanho. Olha como é bonito, olha como é grande, olha como é maravilhoso. E Deus está dizendo: esquece o tamanho, olha de onde está vindo, olha a procedência. Olha, essa nuvem é pequena, mas ela vem de onde? Ela vem do mar, e é do mar que vem água. Deus está dizendo: não adianta o sinal ter grande se está seco, não vai chover. É bonito, mas não tem água, porque se não vem do mar não tem água. Levanta a mão para cá. O valor não está no tamanho do sinal, mas o valor está em quem é a fonte do sinal. Eu quero declarar que os sinais aparentemente pequenos na sua vida vão começar a aparecer de fontes confiáveis, porque o berço da presença de Deus não vai te desamparar. Deus manda te dizer: prepara teu carro, prepara tuas pernas, porque isso que todo mundo chama de pequeno vai trazer mudança de ambiente. Vai chover, vai chover, vai chover. Coloque-se em pé em nome de Jesus. 3 anos e meio de silêncio, 3 anos e meio de poeira. Bastou um ouvido e uma história de uma nação mudou. O que eu aprendo com isso, pastor? Eu aprendo que antes de ver, eu tenho que ouvir. E Deus está falando com você. Deus manda dizer que a estação que você está vivendo está prestes a mudar. Você teve um tempo de seca, porque Deus não pôde te abençoar do jeito que você estava, porque se Ele te abençoasse, Ele ia alimentar pensamentos errados. Então Deus está dizendo: eu já vi que você aguentou o tranco, e eu estou prestes a mudar o clima, a atmosfera, a vegetação, a cor, a paisagem. Agora escute: antes dos olhos contemplarem, seu espírito vai ouvir o barulho daquilo que vou fazer. É algo que será de dentro para fora, não terá como segurar. Você vai ter uma canção cantando na sua alma que ninguém ao teu lado vai ouvir. E a única coisa que você tem que fazer é que quando os olhos dos outros não enxergarem a grandeza, você lembra do que eu comecei no teu espírito, e não deixe ninguém abater aquilo que plantei. Mande que procure o sinal, e o sinal não está em qualquer lugar, o sinal está na fonte, a fonte, a fonte, a fonte. Fala comigo: há uma fonte aqui, porque promessa não precisa de joelho, promessa não precisa de plateia, promessa precisa de ouvido aberto. Promessa não começa com o olho ungido, promessa não começa com o sal grosso, promessa começa com o ouvido espiritual aberto. Fecha os teus olhos. Vai chover e você não vai parar. Você está numa fonte, há um mar aqui, e Deus está falando com você aqui hoje. Ele vai mudar coisas. Pai, em nome de Jesus, afina os ouvidos dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, afina os meus ouvidos. Pai, eu declaro o som de uma chuva pesada chegando aqui.
Pai, eu declaro o ruído de uma chuva no meu espírito. Pai, eu declaro um barulho que vai estremecer a minha estrutura. Eu declaro um som onde todos os sinais vazios que eu me agarrei vão embora, porque eu não quero um sinal gigante. Eu só quero sinais que vêm da fonte. Eu declaro que Deus reordena os teus afetos. Deus reordena o teu coração. Tem gente que você vai mandar passear, porque agora não é mais quem vai comigo, agora é o meu espírito alinhado ao Espírito de Deus. Eu não quero gente que não combina com a minha oração. Eu não quero gente que vai me atrapalhar. Eu quero agora gente que vai ouvir o sobrenatural. Levanta a tua mão e eu declaro os céus abertos aqui. Levanta a mão, algo vai acontecer no teu espírito. Fecha os teus olhos. Eu declaro o céu se abrindo. Oh, xarabacandalai. Você vai começar a ouvir um ruído na tua alma. É o Elias. O céu está seco. O sol está tinindo de quente. O chão está empoeirado. Mas a alma está dizendo: barulho de chuva. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu estou na antessala. Pode me ligar. Eu já estou no consultório do médico. O médico não me chamou ainda. O dentista não me chamou ainda. Mas eu não vou dizer que estou na recepção. Eu estou no médico. Eu estou no dentista. Eu estou aqui. Vai acontecer. Enche a tua boca de aleluia. Eu declaro que o Espírito Santo está trazendo um barulho. Você que estava muito cansado, você que estava muito exausto, você que estava muito confuso, você que estava muito seco, Deus manda te dizer: eu e você, você e eu. Deixa os amiguinhos de lado. Agora é eu e você, você e eu. Sobe o monte, Elias. Eu já coloquei barulho na tua alma. Olha para a fonte e busca o sinal, porque a festa vai começar, a dança vai começar. Eu quero declarar